Posicionados, mais um dia do despertar, 5 horas e 6 minutos da manhã. Hoje, dia 6 de abril de 2026, dia 49 do despertar, 4 AM, acordando às 4 horas, orando, se alimentando, fazendo nosso conteúdo aqui. Quem tem que sair para treinar, vai treinar e dando melhor aí para nossa família, para o nosso negócio. Cara, o tema do vídeo de hoje é: resolva o mais difícil primeiro. Isso daqui serve para tudo que você for fazer na tua vida, mas principalmente para você viver os teus dias a partir de hoje. Na grande maioria das vezes, os nossos dias eles têm decisões difíceis, ações difíceis que devem ser tomadas, que devem ser feitas. Vou te dar um exemplo. Se aquilo que é o mais difícil para você no seu dia de hoje é uma reunião com orçamento que você tem que mandar para alguém, montar uma proposta, entregar um projeto, traga isso para o começo do seu dia e resolva isso nas primeiras horas do seu dia. Teu corpo, teu cérebro, ele gasta uma grande energia com aquilo que você precisa resolver, que está tomando a tua energia, que está sendo difícil ali. Então, quando você traz isso para o começo do seu dia, você resolve isso e você libera espaço para você ser mais criativo, para você tomar outras decisões, para você prosperar. Enfim, vou te dar um exemplo. Cara, se para você criar conteúdo é muito difícil, porque você gasta uma energia com isso, você fica na expectativa se ele vai dar certo, se ele não vai dar certo, você tem que trazer isso para o começo do seu dia, resolver isso o mais rápido possível, porque é o momento onde você tem mais criatividade, você está mais pronto para você lidar com aquela situação e você enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. O que geralmente as pessoas fazem é deixar para fazer para o final do dia. E aí elas ou procrastinam, deixam para o dia seguinte, ou elas simplesmente não fazem, ou elas fazem de uma maneira errada, fazem mal feito. Nós temos alguns exemplos para dar, né? Mas eu vejo que quando eu lido com algumas pessoas no dia a dia, ajudando elas a se posicionarem, criarem conteúdo, a grande maioria das vezes que eu pergunto para as pessoas qual que é o momento que você separa para a criação de conteúdo, é muito comum as pessoas falarem: Afonso, final de tarde, Afonso, quando eu acabo todos os meus afazeres, quando eu estou no sofá. Cara, se você lida com as coisas difíceis do seu dia de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Isso é simples. Coisas que você lida de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Posso dar um exemplo pessoal meu. Cara, por muitas vezes eu já tentei começar a aprender um idioma novo, aprender o inglês. Só que todas as vezes que eu aprendi, eu coloquei isso como um terceiro plano, um quarto plano, não é nem segundo. Tirei totalmente o foco disso e quis fazer, cara. Tenho meia horinha ali no final do dia, no final da noite, eu vou estudar ali. Beleza, se eu tivesse uma rotina que eu não conseguisse encaixar ao longo do dia, eu teria que dar um jeito de dar o meu melhor ali, mas todas as vezes que eu tentei eu não consegui, porque a hora que chegava minha energia já estava drenada e aí eu não conseguia focar naquilo. Então você precisa aprender a fazer uma imersão nos assuntos que você precisa resolver, que você precisa se tornar bom, cara. Você precisa fazer uma imersão para você se tornar bom. Você quer se tornar bom em decisões difíceis, em algo difícil? Traz isso para o começo do seu dia. Você quer se tornar bom em venda? Traz isso para o começo do seu dia. Você tem dificuldade de falar no telefone, de mandar áudio para cliente? Cara, coloca como tarefa todo dia. As primeiras tarefas que você vai fazer no seu dia é conversar com os teus clientes, é ligar para os teus clientes, é falar com 10 pessoas, é conversar com um X número de pessoas. Porque quando você resolve isso logo pela manhã, você libera energia para você prosperar o restante do seu dia. Mesma coisa serve para treino. Eu tenho dificuldade ter uma rotina de treino, meus treinos à noite não funcionam, a hora que chega a hora de treinar eu não consigo mais ir. Traz para o começo do seu dia, para a hora do almoço, para as primeiras horas do seu dia, para você resolver isso, para você aprender a dar o foco logo de cara naquilo que você precisa fazer. Porque uma coisa é fato, posicionados, ninguém se torna bom em algo que não foca.
ninguém se torna bom em algo que você não coloca energia. No despertar, nós estamos ao longo de 160 dias para ficar bom em algo, em algumas coisas, ficar bom em algumas tarefas do nosso trabalho, em algumas tarefas em relação à nossa saúde e assim por diante. Só que nós precisamos repetir isso por 160 dias, tá? A ciência já diz que para algo se tornar um hábito que você faz de uma maneira tão simples quanto escovar os dentes, você precisa de uma média de 60 a 70 dias. Então não adianta você querer se tornar bom em algo com 10, 14, 21 dias, porque isso não vai resolver. Você até pode construir aquela sensação de ficar mais fácil, mas para ficar muito óbvio para você, tem que ser após os 60 dias, onde você faz sem de fato pensar que você tem que fazer. Então, acho que as sacadas aqui é para você começar a resolver as coisas no começo do seu dia, que são difíceis, e aquilo que você tem mais facilidade, você vai deixando ao longo do seu dia, tá? Olha que interessante, eu há mais de uns 8 anos produzindo conteúdo todos os dias, cara, eu tenho certeza que eu já produzi mais de 10 mil horas de conteúdo, tá? Mais de 1000 horas de conteúdo, seja conteúdo falado, seja conteúdo em texto, seja conteúdo em qualquer outra coisa, e mesmo assim eu ainda sinto dificuldade em criar conteúdo, mesmo assim eu ainda, cara, às vezes eu me sinto travado. E você sabe que já tem a regra, né, das 10 mil horas, tem até um livro que fala sobre as 10 mil horas, e cara, nesse livro o autor fala que para você ser especialista em algo, você tem que passar 10 mil horas fazendo aquilo. Você quer ser especialista na sua área? Então vá para o campo de batalha e fique muito tempo fazendo aquilo. E mesmo eu passando de 10 mil horas de conteúdo criado tranquilamente, tá? De conteúdo criado, eu posso te garantir, ainda é difícil para mim, tá? Ainda é difícil para mim. Teve um ano, se eu não me engano, foi 2023, que eu tinha muita dificuldade ainda de fazer lives. Eu me sentia travado e tudo mais. E olha que, cara, na época da pandemia, 2020, eu fazia séries de lives assim, todos os dias. Mas ainda ali em 2023 eu tinha muita dificuldade. Eu resolvi enfrentar aquele medo. Eu fiz um desafio que era fazer uma live por dia por mais de 260 dias seguido. A gente fez mais de uma live fez uma ou mais live por dia por 260 dias seguido. Cara, era todo dia no mesmo horário, fazendo aquela live, entregando conteúdo pro pessoal. Aquilo foi ficando fácil. Aquele frio na barriga que eu tinha no começo foi sumindo. Cara, hoje eu abro uma live em qualquer lugar, qualquer hora, falo e resolve, tá? Hoje falar com a câmera para mim é a mesma coisa que falar com uma pessoa. É até mais fácil falar com a câmera do que falar com uma pessoa para mim hoje, porque a gente trouxe isso para ser resolvido. Mas o que eu quero dizer é que por mais que eu já tenho toda essa experiência, criar conteúdo para mim ainda é um desafio. Então o que eu faço? Eu trago isso para o começo do meu dia e resolvo isso logo pela manhã. A gente grava esse vídeo aqui sempre às 5 horas da manhã, todos os dias às 5 horas da manhã. Só, cara, antes e depois desse vídeo, eu produzo os meus conteúdos para Instagram, para TikTok. Então eu fico lá gravando os meus vídeos, produzindo meus conteúdos. Quando é 6, 7 horas da manhã, cara, eu já resolvi o conteúdo do meu dia. A minha mente já desocupa essa gaveta no meu cérebro e ele já entende, opa, isso daqui já foi feito, então agora ele pode focar em outras ações do dia. Quando você, cara, resolve algo logo no começo do seu dia, que é difícil, você vai ter espaço aí para você prosperar com muita facilidade, cara. E assim, no começo é chato, no começo é difícil, porque você muitas vezes dorme sabendo que você já vai ter que lidar com aquela situação difícil logo no começo, mas é necessário para que você de fato consiga resolver isso logo de cara. Conselhos que eu te dou aqui hoje: construa a tua rotina do difícil para o mais fácil. Não sei se você tem o hábito de utilizar agenda, lista de tarefa, o que quer que seja, tá? Construa a sua rotina com as coisas mais difíceis primeiro,
tá? E as coisas mais fáceis para o final do seu dia. Repito, se as coisas mais difíceis são criar conteúdo, fazer exercício, fazer venda, ligar para cliente, fazer gestão, quer que seja, começo mais difícil, mais fácil para o final do dia. As coisas que você já faz no automático, deixa para o final do dia. As coisas que você já faz com mais facilidade, vai deixando para o final do seu dia, que você vai perceber que o seu dia ele vai ficando mais leve. Olha que interessante, a gente fez uma mudança no despertar, né? O despertar ele começou comigo correndo já pela manhã. Só que daí acabou que em um determinado momento de despertar, tem vídeo aqui no nosso canal, cara, eu comecei a ter quase que uma lesão e por indicação médica a gente trocou horários dos nossos treinos para aumentar o tempo de recuperação do corpo. Só que daí a gente teve uma troca, eu comecei nesse horário que eu estava treinando, eu comecei a produzir conteúdo. Então quando eu estava treinando 5, 6 horas, eu comecei a produzir conteúdo, além do vídeo aqui do despertar. E o fato de colocar o foco em algo que eu não estava colocando foco já me trouxe resultado. Porque depois da terceira ou quarta semana do despertar, sei lá, que eu comecei a adaptar isso para minha rotina, cara, eu saí de 7 conteúdos por dia no Instagram, no TikTok, e a gente passou para 13 conteúdos no dia. A gente saiu de um crescimento de 2, 3 mil pessoas por dia, novas, para 10, 15, teve dia que a gente cresceu 20 mil seguidores por dia no Instagram. Então aquilo que você coloca foco é aquilo que você começa a ter um resultado diferente. Então no momento que o meu foco não estava naquilo, o resultado era um. No momento que o meu foco começou a ser aquilo, o meu resultado se tornou outro. Então você tem que aprender a priorizar dificuldades e entender que aquilo que você coloca foco traz uma solução, um resultado diferente para você, tá bom? Tamo junto, hoje começa a nova fase nossa no YouTube, começa a entrar mais 2 vídeos todos os dias aqui no nosso canal. Então minha sugestão para você é, cara, se inscreva no nosso canal, porque agora nós entramos numa fase forte aqui do nosso YouTube e vamos fazer o máximo para que você tenha o passo a passo para alcançar o seu próximo resultado. Fechou? Tamo junto, que Deus abençoe vocês, um ótimo dia, uma ótima semana, pra cima, valeu!